Bom dia a todos. É com enorme prazer que estou aqui hoje e em que Portugal se associa a este projeto altamente inovador e em que temos a oportunidade de trazer o Rodolfo Leal a representar-nos como palestrante. O Rodolfo Leal é graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, realizou o seu internato num dos maiores centros de referência em França, o Centro Hospitalar Veterinário de Fréjus, em Paris. De volta a Portugal, faz o seu doutoramento no âmbito da imunologia felina, na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. Paralelamente à investigação, manteve sempre atividade clínica no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, nas áreas de medicina interna e, nomeadamente, nas consultas de endocrinologia. Posteriormente, volta novamente ao Centro Hospitalar Veterinário de Fréjus, em Paris, onde completa a residência e onde obtém o grau de especialista europeu em medicina interna pelo ECVIM. Atualmente, integra o Serviço de Medicina Interna do Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, sendo professor auxiliar convidado dessa mesma instituição. Colabora ainda como consultor de medicina interna na plataforma internacional Veterinary Information Network. Muito obrigado, Rodolfo, pela tua presença aqui hoje. Muito bom dia a todos, muito obrigado, Graça, pelo convite, obrigado ao MSD para estar presente a representar Portugal no segundo Congresso Virtual de MSD Animal Health para veterinários e auxiliares técnicos de veterinária, falando-vos no mês da diabetes, sobre diabetes mellitus no cão, das boas práticas à interpretação das curvas de glicémia, numa palestra, esta primeira hora para os enfermeiros e técnicos auxiliares de veterinária. Tenho aqui os conflitos de interesse que passo a declarar e vamos já falar um pouco de diabetes. O plano da palestra é discutir por que ocorre a diabetes mellitus no cão, os sinais clínicos que estão associados à diabetes mellitus, o diagnóstico, o tratamento, os pontos-chave na educação dos proprietários e em que é que os enfermeiros são particularmente importantes, em que ponto é que os enfermeiros são importantes na monitorização da diabetes mellitus, as dúvidas práticas que tão frequentemente temos e, por último, as complicações da diabetes que devemos estar preparados para gerir. A diabetes mellitus no cão é uma endocrinopatia extremamente comum. É uma endocrinopatia que tende a ocorrer em torno dos 7 anos de idade, sendo que sabemos atualmente que as fêmeas são mais predispostas do que os machos. Sabemos também que existe uma componente genética subjacente, razão pela qual certas raças como Australian Terriers, Schnauzers e Samoyedos estão sobre-representados como cães com diabetes mellitus, enquanto que o Boxer, curiosamente, é a raça considerada como diabetes free, talvez porque já são tão predispostos para outros problemas do foro oncológico, cutâneo, etc., que do ponto de vista da endocrinologia e da diabetes, curiosamente é uma das raças onde a doença é muito pouco prevalente. É importante sempre sabermos a base fisiológica e fisiopatológica da diabetes para percebermos melhor a doença. Sabemos então que é uma doença que ocorre a nível do pâncreas endócrino. O pâncreas é um órgão que se localiza adjacente ao trato gastrointestinal, na região entre o estômago e o duodeno, e que apresenta a nível celular várias, neste caso, células-chave para a endocrinologia, nomeadamente células alfa, que secretam o glucagon, e células beta, que secretam a insulina. A insulina é extremamente importante, é uma hormona essencial para a homeostasia dos carboidratos no nosso corpo. Ela é essencial uma vez que suprime a produção da glucose a nível do fígado, promove a captação de glucose pelo fígado e o seu armazenamento em glicogénio e estimula a captação da glucose para os tecidos periféricos também. Previne ainda a formação de corpos tónicos, sendo por isso uma hormona essencial para o nosso organismo. No cão, a classificação da diabetes é aquilo que nós dizemos o equivalente à diabetes mellitus tipo 1 nos humanos. O que é que acontece a nível da diabetes mellitus tipo 1 nos humanos, e similar ao que acontece no cão? O sistema imunitário do organismo destrói as células beta e considera que as células beta não fazem parte do organismo e, consequentemente, dá uma hipofunção dessas células. Em alguns casos, temos ainda uma hipoplasia
muitas vezes congénita das células beta, mas no global a doença é uma doença considerada como autoimune. Os cães são, portanto, insulinodependentes, ou seja, as células beta não produzem de todo a insulina. Do ponto de vista clínico, os sinais clínicos da diabetes são conhecidos de todos e os mais clássicos são os 4 Ps: polifagia, poliúria, polidípsia e perda de peso. Claro que são animais também que são predispostos para várias outras doenças concomitantes, nomeadamente infecções urinárias, que devemos estar sensibilizados para que possam ocorrer. Em alguns casos mais graves, os sinais clínicos podem ser de anorexia, vômito, diarreia e desidratação. E aí falamos, sim, no caso de diabetes mellitus complicada ou da cetoacidose diabética. O diagnóstico, curiosamente, é simples, ou seja, chegamos lá em parte pelos sinais clínicos, pela presença de glucosúria, ou seja, açúcar na urina, e uma hiperglicemia persistentes, e também com uma elevação da frutosamina. A frutosamina não é afetada pelo stress e é um parâmetro bioquímico que reflete a glicemia média nas últimas 3 semanas. Já está. Poderemos efetivamente, quando o diagnóstico, podemos complementar o diagnóstico através da realização de uma ecografia abdominal para avaliar sobretudo o pâncreas e se existem outros sinais diretos ou indiretos de doenças concomitantes. Podemos realizar um raio-x tórax pela mesma razão, avaliar a função pancreática do pâncreas exócrino e se há uma pancreatite concomitante, doseando um dos biomarcadores pancreáticos, TGR lipase ou SPEC lipase, e a análise de urina tipo 2, com cultura associada. O tratamento, existem pontos-chave no tratamento, nomeadamente a insulinoterapia, a dieta, o exercício e a esterilização. Vamos falar destes 4 pilares de tratamento em detalhe, começando pela insulina. A insulinoterapia deverá ser um dos pontos primordiais no tratamento da diabetes mellitus. Temos ao nosso dispor no cão a primeira escolha é a Caninsulin, comercializada pela MSD. É uma insulina porcina de ação intermédia e a primeira insulina aprovada para uso médico veterinário. Na sua constituição tem 30% de insulina amorfa, de curta ação, e 70% de insulina cristalina, ou seja, de longa ação, permitindo uma ação curiosamente rápida, mas também duradoura. Mais recentemente, a MSD lançou ainda a VetPen, que é uma alternativa às seringas. Traduz-se num kit portátil para administração fora de casa e que permite uma dosagem exata, com uma menor probabilidade de erro, com um design ergonómico que reduz os riscos de bolhas de ar, derrames de insulina e acidentes com agulhas, etc. A VetPen permite, assim, em donos inseguros, uma maior segurança no ato de administrar insulina, que é essencial para os animais, para uma estabilização dos animais diabéticos. A insulinoterapia deve ser armazenada e refrigerada a 4 graus, ou seja, geralmente no frigorífico, na porta do frigorífico. Devemos agitar antes de usar de forma a homogeneizar o produto e nunca desinfetar o frasco com álcool, que é uma mania que algumas pessoas têm para manter a esterilidade, mas que de facto vai inativar a insulina. Curiosamente, também existem várias plataformas às quais nós podemos recorrer para nos ajudar na missão que é tornar fácil a administração de insulina por parte do proprietário. A MSD dispõe em cada país de um site, em Portugal www.petdiabetesmontes.pt, em Espanha www.caninsulin.es, mas também temos outros sites para outras pessoas de outros países que nos estejam a ver que podem recorrer a estes sites como uma forma de divulgação, que tem vídeos também que permitem uma melhor sensibilização dos proprietários para a administração de insulina.
O enfermeiro veterinário e auxiliar técnico veterinário, curiosamente, tem também um papel essencial na educação do proprietário, sendo que é muitas vezes a pessoa responsável por transmitir aos proprietários os conceitos base da administração da insulina, como devemos homogeneizar a insulina. Efetivamente, podemos rodar o frasco de forma a permitir uma melhor homogeneização. Tenham atenção sempre à validade da insulina, de acordo com o RCP do produto no país em questão, mas devemos sempre respeitar a validade após a abertura da insulina e mesmo que o frasco contenha alguma porção, essa porção deve ser dispensada, deve ser eliminada e o frasco trocado. No ato de consulta, quando temos um animal recém-diagnosticado, é importante ensaiar a administração com soro fisiológico a quantidade de vezes suficiente até o proprietário perder os medos iniciais de agulhas e de seringas. E muito interessante também, na era nova, na era digital, podemos recorrer a vídeos, tutoriais e apps que podem ser feito o download das respectivas plataformas, destacando, por exemplo, a aplicação do Royal Veterinary College Pet Diabetes, vídeos do YouTube ou, uma vez mais, na plataforma da MSD de Pet Diabetes Month, onde existem vídeos tutoriais para preparar os donos para esta missão da insulinoterapia. A administração de insulina é um ponto-chave, deverá ser desmistificado, e aí o enfermeiro veterinário também é essencial. Devemos pegar na pele do animal e efetuar a administração num ângulo de 45 graus com a pele. E podemos rodar o local de administração, ou seja, não tem que ser sempre entre as duas omoplatas. Podemos rodar para o tórax lateral até o abdômen. O importante é ser no tecido subcutâneo. Pode ser necessário realizar várias sessões de esclarecimento até vários elementos da família conseguirem administrar a dose para aliviar um pouco a carga emocional da insulinoterapia que pode ser colocada só num dono. Assim podemos, numa família, distribuir a tarefa por 1, 2, 3 pessoas para todos se sentirem aptos numa eventual emergência para administrar a insulina ao cão. Uma vez mais, este é outro dos sites também disponíveis pela MSD, www.cats-dog-diabetes.com, que explica de forma tutorial a administração passo a passo da insulina por via subcutânea. E é extremamente importante que os donos fiquem conscientes de como fazer, sem medos, quando saírem do consultório após o diagnóstico. Outro ponto importante são as seringas. Existem atualmente no mercado seringas de U40 por mililitro, que são as seringas de uso médico-veterinário, comercializadas pela MSD, e as seringas de U100 por mililitro, que são seringas de insulina de medicina humana, e muitas vezes há uma sobreposição e troca involuntária das seringas. Logo, é extremamente importante também percebermos que seringas estão a ser utilizadas pelo proprietário e, sempre que possível, tentar utilizar as seringas de uso médico-veterinário, já que a insulina em questão apresenta uma concentração de U40 por mililitro e estas seringas também. Outro dos pontos-chave do tratamento é a dieta. A dieta no cão deve ser rica em fibra e pobre em carboidratos. É extremamente importante sensibilizar o dono para evitar guloseimas. Não adianta dar uma dieta para animal diabético e depois administrar tudo o que é guloseimas fora, porque são uma fonte extra de carboidratos, e devemos também respeitar as quantidades, sobretudo em obesos, as quantidades estipuladas, e não devendo de passá-las em situação alguma. A água deve estar, contudo, sempre à disposição. Outro dos pontos-chave também é o exercício. Estes animais devem ser estimulados para realizar exercício. O exercício deve ser moderado, não deve ser muito intenso, não podemos levá-los para o crossfit. E se o paciente for obeso, deve ser feito um plano gradual de exercício, além do plano nutricional, de forma a conseguirmos uma boa perda de peso. Devemos também evitar o esforço físico intenso, sobretudo se for na altura do nadir, ou seja, todo o exercício deve ser feito fora do pico de ação da insulina para não termos desagradáveis surpresas como hipoglicémias.
Outra das considerações gerais a ter no tratamento é que qualquer mudança na rotina do animal pode destabilizar o equilíbrio da diabetes e devemos esperar no mínimo 3 dias antes de ter uma resposta ou antes de julgar que a resposta é eficaz ou não. A análise de urina deve ser sempre feita, eu insisto nisto, para excluirmos infecções do trato urinário, já que podem estar ocultas e, se não pensarmos nela, não as vamos identificar, pois os animais nem sempre demonstram sinais clínicos de infecção do trato urinário. Outro ponto extremamente importante são as cadelas que sejam inteiras, devem ser esterilizadas após a estabilização. É extremamente importante eliminar o efeito das hormonas sexuais para um melhor equilíbrio da diabetes. A estabilização inicial é um ponto-chave e, consoante a gravidade da apresentação clínica, os animais podem requerer hospitalização. No caso de estarem hospitalizados, a glicemia deve ser feita a cada 2 ou, no máximo, mais tardar, a cada 4 horas. E a insulina deve ser iniciada 2 vezes ao dia, a menos que apresentem cetoacidose, que isso é um caso à parte, mas um animal com uma diabetes mellitus clássica, a insulina deve ser começada 2 vezes ao dia e a comida deve ser administrada no momento da insulina. Fazemos, portanto, 2 refeições, mas, se necessário, podemos também fazer uma terceira refeição, 6 a 8 horas depois, que é, por assim dizer, uma refeição extra. Mas as 2 principais devem ser administradas quando da administração de insulina. As visitas ao veterinário devem ser, idealmente, semanais, para avaliarmos primeiro o peso do animal. O animal deve ser pesado e esta visita inicial pode ser assegurada pelo enfermeiro médico veterinário e o auxiliar numa primeira fase, ou seja, avaliar o peso, falar com o proprietário quanto aos sinais clínicos e saber que dose de insulina está em curso. Muitas informações a fornecer a cada visita. Eu gosto geralmente de esquematizar as informações que quero que os donos me transmitam e que são essenciais, porque muitas vezes eles têm muita informação e muita emoção após uma semana em casa, com o desmistificar os medos que já tiveram da administração da insulina, garantir que tudo correu bem, mas o importante na primeira visita é saber quanto bebe atualmente o animal, se mais ou se já começou a diminuir a quantidade de água bebida, a urina, se é muita ou não, a dose de insulina em curso, quantas vezes ao dia, se houve falhas ou não, se foi fácil administrar, quando é que foi a última toma de insulina, se já tomou na manhã ou não, porque há donos que acham que depois, quando vão ao veterinário, não tomam nesse dia, ou seja, é importante seguir a rotina, e quando é que foi a última vez que a insulina foi substituída, para garantir, cá está, que a validade após a abertura está assegurada. Qual a dieta atual também? Quantas vezes é que come? Quando é que foi a última refeição? Se comeu? Se está com alterações do apetite ou não? E, por assim dizer, se ele está com o apetite ainda voraz ou se tem alguma perda de apetite já associada. Na monitorização do cão diabético, atualmente nós temos várias ferramentas que nos ajudam nesta missão de monitorizar o cão diabético, destacando-se os sinais clínicos e as curvas de glicémia. Podemos também avaliar a frutosamina e os medidores contínuos da glucose intersticial. Os sinais clínicos de todos são a ferramenta mais importante para o controlo de um cão diabético. Um cão que se apresente com poliúria e polidipsia persistente e polifagia é um cão que não está controlado. As curvas de glicémia são outra das ferramentas também importantes para o controlo de um animal diabético. Elas podem ser feitas em ambiente caseiro ou em ambiente hospitalar ou na clínica médico-veterinária. Em casa, traduz-se numa ferramenta que é pouco dispendiosa, pouco estressante, ou estressante QB. A questão sempre é onde devemos colher sangue. E aqui também o enfermeiro e auxiliar técnico veterinário é importante na sensibilização do proprietário neste gesto técnico. A colheita de sangue pode ser feita mais frequentemente a nível das orelhas ou das almofadinhas plantares.
Também podendo utilizar a mucosa bucal, mas atenção à mucosa bucal, porque é importante que não se misture muito com saliva, nem crie uma piscina de sangue a nível da boca, porque isso vai influenciar os resultados. O princípio é o mesmo, uma picada leve, obtenção de uma gota de sangue e ligação com o glucómetro ou contacto com o glucómetro. Quando é que as devemos sugerir? Efetivamente, eu só falo em curvas de glicémia aos proprietários após o primeiro mês. E após haver, efetivamente, uma boa segurança na metodologia de administração da insulina, e se já estão ok com a administração da insulina, então vamos fazer a curva de glicémia e vamos saber se conseguimos fazer a curva de glicémia. Em casa também é extremamente importante de frisar um ponto que é o excesso de zelo. Donos muito motivados são donos que vão andar sempre a fazer medições de glicémia. Isso não é bom para o cão e não é bom para o stress dos proprietários. É uma fonte de stress para alguns donos e isso é importante ter-se em conta quando sensibilizamos os donos para as curvas de glicémia. Ou seja, eu quero que eles façam curvas de glicémia, mas não quero que eles andem sempre a medir a glicémia pontual aos cães. Os controlos são, de facto, menos dispendiosos que na clínica ou no hospital veterinário e podem ser repetidos se houver alguma dúvida ou alguma falha. Dá algum conforto aos donos que se sentem capazes de, em contrapartida, se acharem que o cão tem hipoglicémia, que podem controlar e avaliar rapidamente se estão perante uma crise de hipoglicémia. Também, para curvas de glicémia, existem tutoriais de gestos técnicos que são importantes de mostrar aos proprietários e de perder tempo com os proprietários. A equipa veterinário, enfermeiro e auxiliar técnico-veterinário e o proprietário, todo este trio deve estar em sintonia para a boa realização de uma curva de glicémia. No hospital e na clínica, a curva deve começar o quanto antes de manhã, após a toma de insulina e comida, que deve ser feita em casa, isto porque alguns cães, para não dizer a maior parte deles, não comem na clínica, dado o stress da clínica e são difíceis para comer. E nesse sentido, refeição e insulina já asseguradas em casa. Se nós duvidarmos dos gestos técnicos dos donos, aí sim podemos dizer dê comida em casa e dê insulina aqui na clínica à minha frente para eu ver como é que a coisa está a correr em casa e se está tudo bem com os gestos técnicos. Devemos manter num local calmo o animal, longe de ladrares, e se a clínica for muito movimentada, devemos colocar numa sala pouco utilizada, onde o animal possa estar tranquilo e longe da movimentação da clínica. Não devemos fazer outros exames durante este dia. Ou seja, não devemos fazer raio-x, não devemos fazer ecografias abdominais, devemos submeter o animal ao mínimo de manipulações possível. Podemos usar os mesmos locais de colheita, ou seja, orelhas, almofadinhas plantares, mucosa bucal, e as medições devem ser feitas a cada 2 a 3 horas, durante, idealmente, 10, 12 horas, ou mais frequente se suspeitarmos de crises de hipoglicemia, aí podemos ter que fazer de hora a hora. Outras das dúvidas que muitas vezes nos surgem é que glucómetros devemos recomendar. E, efetivamente, existem vários no mercado, dada a existência e dado o facto da diabetes mellitus ser tão prevalente na medicina humana. Os glucómetros de medicina humana dão-nos em média um valor 25 a 35 mg por decilitro abaixo do valor normal. Existem vários glucómetros que se correlacionam bem com o valor real da glicémia. E o importante é escolhermos um glucómetro em que exista uma microquantidade de sangue necessária para a medição, as tiras sejam facilmente disponíveis, não adianta investir num glucómetro muito bom se depois as tiras são complicadas de obter, e a repetitividade dos valores, ou seja, é importante que seja um glucómetro que seja fidedigno. E atualmente o mais recomendado é o AlphaTrack da ABO, que é atualmente considerado o melhor e mais fidedigno glucómetro para uso médico-veterinário.
Outra das questões que nos surgem muito frequentemente é: eu tenho um glucómetro de marca desconhecida, como é que eu comprovo que é adequado? Efetivamente, devemos fazer uma curva no hospital para comparar com o glucómetro do hospital, ou idealmente com o AlphaTrack. Se o dono não quiser deixar o animal hospitalizado, ok, que nos deixe o glucómetro e nós realizamos várias medições in-house em animais que estejam hospitalizados e assim comparamos o glucómetro do proprietário com o glucómetro standard, o nosso glucómetro. Se a diferença for superior a 15%, então aí devemos testar num terceiro aparelho, geralmente o aparelho de bioquímicas, que nos tire um bocadinho as teimas destas diferenças entre as duas máquinas. Que informação retiramos das curvas? A interpretação das curvas deverá ser feita em conjunto, idealmente pelo enfermeiro e técnico veterinário e também pelo próprio médico veterinário. As curvas de glicémia permitem-nos responder a 3 questões. Primeira questão: se a insulina é eficaz? E como é que eu avalio se a insulina é eficaz? A eficácia da insulina traduz-se na diferença entre o valor mais alto e o valor mais baixo de glicémia. Idealmente, a curva deve estar entre os 100 e os 300. Se a curva for muito plana, muito reta, então aí, efetivamente, a insulina não está a ser eficaz. A insulina deve fazer uma espécie de U abaulado, ou de V, para nos, efetivamente, para a curva deve ser em V, para nos transmitir que é eficaz. Outro dos pontos que a curva nos permite avaliar é o nadir, que é o ponto mais baixo da curva de glicémia. E, idealmente, o nadir deve estar entre 90 e 140 mg por decilitro. Ou 80 a 130, efetivamente é pouco consensual, mas para mim 90 a 140 é um nadir perfeitamente razoável. A duração da ação de insulina é o terceiro parâmetro que nós podemos obter ao analisar uma curva de glicémia. E a duração da ação é o quê? É o tempo decorrido entre a injeção e o novo pico de glicémia, mais de 250 mg por decilitro, após o nadir. Ou seja, a hiperglicémia após o nadir. Devemos sempre, isto é regra de ouro, interpretar as curvas de glicémia no contexto dos sinais clínicos. Não adianta olhar apenas para a curva, é sempre essencial correlacionar a curva com os sinais clínicos. Outro dos parâmetros que nós podemos recorrer para monitorizar o cão diabético é a frutosamina. A frutosamina avalia a concentração de glucose nas últimas 2 a 3 semanas no cão, 1 semana no gato. As dicas práticas que temos que ter em conta quando medimos a frutosamina é que o sangue deve ser centrifugado e o soro congelado rapidamente, e vamos enviar o soro congelado para o laboratório. Isto porquê? Porque o soro à temperatura ambiente diminui a frutosaminémia e o soro no frigorífico pode também decrescer um pouco a frutosamina. Outro dos pontos-chave para a monitorização do cão diabético, apesar de ser menos frequentemente utilizado, mas que está muito na moda nos últimos anos, são os aparelhos de medição contínua. E apresento-vos primariamente o Continuous Glucose Monitoring System, ou CGMS, que é um aparelho que permite obter medições a cada 3 a 5 minutos e permite-nos detectar hipoglicémias transitórias. O uso em medicina veterinária está comprometido em alguns países onde a venda é difícil, mas estes dispositivos, quando nós os aprendemos a utilizar, permitem uma boa correlação entre a glucose intersticial e a glicémia. E, nesse sentido, evita que nós andemos a picar o animal constantemente. Mais recentemente ainda, surgiram os sistemas flash de monitorização da glucose intersticial,
muito utilizados em medicina humana, que são da Freestyle também da ABO, que são do nome do aparelho, que é um dispositivo circular, como podem ver na imagem, que se pode colocar a nível do tecido subcutâneo e que mede a glicémia intersticial a cada minuto. Pode ser utilizado durante 14 dias e não necessita de calibração. Enquanto que o primeiro que vos mostrei requer calibrações frequentes, este não necessita de calibração. O animal é colocado um band-aid ao torno um penso à volta do pescoço, e é perfeitamente tolerado pelo cão este sistema. Existe um paper que foi publicado em 2016 por uma equipa da Universidade de Bolonha, de Federico Fracassi, sobre a fiabilidade deste sistema, que se revelou muito fiável em cães. Quando a diabetes complica, o enfermeiro e auxiliar técnico veterinário também têm um papel muito importante, que são nos casos de cetoacidose diabética. Porquê que ocorre a cetoacidose? Porque na falta de insulina há uma degradação excessiva de gordura e há a produção de corpos cetónicos. Por isso é que nós dizemos que a diabetes é a diabetes cetoacidótica. Estes animais têm que ser hospitalizados para fluidoterapia intensiva. Geralmente começamos com cloreto de sódio suplementado com potássio e com fósforo. Devemos sim começar após hidratação a insulina regular, geralmente com um tipo de insulina rápida, e depois após estabilização aí passamos para a insulina lenta ou caninsulin. Devemos monitorizar a glucose de forma muito rigorosa nestes animais e os eletrólitos, nomeadamente o sódio e o potássio e o fósforo, porque são animais que apresentam alterações destes iões e temos que, do ponto de vista de internamento e de suplementação, estar muito em cima dessas alterações. Atenção a uma dica prática à monitorização dos corpos tónicos na urina. Muitas vezes os enfermeiros veterinários, em conjunto com o médico veterinário, têm a missão de avaliar se existem corpos tónicos ou não na urina, mas, efetivamente, nas primeiras 48 horas ou 72 horas de gestão médica da cetoacidose, os corpos tónicos na urina podem agravar. E isso não é um sinal de um agravamento da doença. E, nesse sentido, estejam sensibilizados para, se forem avaliar a progressão dos corpos tónicos na urina, eles podem não melhorar nos primeiros 2 a 3 dias após o início da intervenção médica. E agora vamos falar um pouco das dúvidas práticas que nos surgem diariamente no hospital, enquanto equipa médico-veterinária e enfermeiros técnico-veterinários. Os fatores a considerar, independentemente da doença em causa, é que vamos tentar, das outras doenças concomitantes, no animal diabético, vamos tentar manter a rotina alimentar e os horários da insulina também no hospital. Claro que podemos dar ali uma meia hora de tolerância se for num hospital muito movimentado, mas devemos idealmente respeitar os horários estabelecidos em casa. Uma vez mais, devemos manter os níveis de stress mínimo, ou seja, estes animais devem estar em salas calmas e longe das confusões do ambiente hospitalar. E outro dos pontos-chave é perceber um pouco o que é que nós devemos fazer em situações de anestesia e analgesia destes pacientes. Ora, se nós temos uma intervenção programada para o dia seguinte, uma intervenção com anestesia geral, o animal na noite antes deve comer e receber a dose de insulina habitual. E podemos fazer jejum de sólidos de 12 horas. No dia da cirurgia, aí sim, o animal não come de manhã e recebe 1/4 a meio da dose regular de insulina. E devemos monitorizar antes da indução anestésica e a cada 30 minutos, no mínimo, durante a cirurgia. A glicémia, idealmente, durante a cirurgia, deve estar entre 150 e 250 mg por decilitro. Após a cirurgia e após o acordar da anestesia, o animal deve ser realimentado o mais rapidamente possível.
Falamos agora de problemas comuns associados à diabetes mellitus. E um dos principais problemas que em equipa devemos estar sensibilizados para reconhecer é a hipoglicemia. E porquê que ocorre a hipoglicemia? Primeiro, podemos ter várias causas intrínsecas sem procurar muito se foi um excesso de insulina. Temos que perceber se foi um erro no cálculo da dose ou na administração. Se o animal se recusou a comer antes da dose de insulina, e se a insulina foi dada na totalidade. Se o pico da insulina ocorre antes da refeição da tarde, se o animal vai comer rapidamente ou não. E o esforço físico ou a atividade, se foi excessivo, e se por isso o animal apresenta uma hipoglicemia episódica. Devemos estar sensibilizados para reconhecer os sinais de hipoglicemia, não só o médico veterinário como o auxiliar, técnico veterinário, enfermeiro veterinário e o próprio proprietário. Situações de tremores musculares, agitação ou letargia, ataxia ou incoordenação, fraqueza, síncope ou perda de consciência são sinais clínicos-chave que nos devem alertar para reconhecer rapidamente a hipoglicemia. E se o animal estiver hipoglicemia, o que é que devemos fazer? Bom, se estiver consciente, mel ou xarope de açúcar nas gengivas ou comida. Se o animal estiver em crise convulsiva, o mel pode ser aplicado por via intrarretal também, para evitarmos mordeduras. Se o animal estiver inconsciente e estiver no hospital, glucose endovenosa e avaliação urgente pelo médico veterinário. A médio prazo, devemos adaptar a alimentação, reduzir a dose de insulina, fazer curvas de glicemia para avaliar a estabilidade e, a curto prazo, adaptar rapidamente a dose e estabelecer uma nova rotina com esta nova dose. Ao contrário, as hiperglicemias persistentes também são, muitas vezes, um problema na gestão de um animal diabético. Primeira coisa que devemos pensar é, efetivamente, se há algum erro ou algum problema a nível do gesto técnico da administração. Primeiro devemos verificar que as seringas em curso são as corretas, idealmente as de 1,40 por mililitro, se a homogeneização da insulina está a ser feita de forma correta, se a insulina está dentro do prazo de validade, ou se foi substituída após a abertura do frasco e a expiração da validade após a abertura, se o animal é só alimentado na altura de insulina ou se recebe fontes extra de carboidratos, como é o caso das guloseimas, quantas calorias por refeição é que ele está a receber e se o horário das refeições é bem respeitado. Devemos também verificar que as injeções são feitas ao longo do corpo e que o glucómetro que estamos a utilizar é um glucómetro fidedigno. Se neste sentido e após eliminar estas causas, então devemos considerar que se o animal pode apresentar uma doença concomitante ou pode estar com um quadro de ineficácia da insulina. Outro dos problemas a ter em conta é muitas vezes quando o cão episodicamente não come. O meu cão não comeu hoje, socorro, o que é que eu faço? E o veterinário liga para, o proprietário liga para a clínica e muitas vezes fala com um elemento da equipa, com o enfermeiro auxiliar técnico ou veterinário. O que devemos reconhecer é que um cão equilibrado mantém o apetite. Não é normal um cão com diabetes mellitus equilibrado perder o apetite ou não ter apetite. Claro que a inapetência, se for episódica, isso pode ocorrer e não é motivo para parar logo a insulina. Mas é motivo para estarmos de olho no cão e para perceber o que é que vai acontecer. Alguns cães podem não comer logo e depois voltam a comer um pouco mais tarde, é um capricho, mas se a inapetência persistir ou se outros sinais persistirem, aí o cão tem que vir em consulta médico-veterinária. Falando agora das complicações clássicas da diabetes, as cataratas estão presentes em 14% no momento do diagnóstico e 80% dos casos desenvolvem-se nos 2 anos subsequentes. É importante sensibilizar o proprietário para, efetivamente, alterações oculares e sempre que se justificar, e de forma até rotineira é o que eu aconselho, uma consulta com um oftalmologista veterinário.
Está também descrito de forma menos frequente que as cataratas, as retinopatias diabéticas e outros pontos, outras complicações passíveis de ocorrer são a pancreatite crónica, infecções recorrentes, uma vez mais façam uroculturas aos vossos animais e a hipertensão arterial. Ou seja, do ponto de vista da enfermagem, é importante fazermos medições de pressão arterial rotineiras nestes animais e exames urinários de rotina e, idealmente, exame oftalmológico também de rotina. Em suma, o que é que eu gostava que levassem a grande mensagem desta palestra enquanto enfermeiros e auxiliares técnico-veterinários é que os enfermeiros e auxiliares técnico-veterinários têm um papel crucial na comunicação com proprietários e em desmistificar os gestos técnicos de administração da insulina e realização de curvas de glicémia que são a chave para o sucesso terapêutico destes animais. Os sinais clínicos são extremamente importantes e uma ferramenta muito útil no controle de animais diabéticos. Claro que as curvas de glicémia são um auxílio à monitorização, mas devem ser sempre interpretadas com os sinais clínicos. Estabeleçam uma rotina, ou seja, pesem estes animais e perguntem sempre ao proprietário como é que estamos em relação à quantidade de água e a comida ingerida. É extremamente importante ter em vossa posse a informação quanto aos sinais clínicos para podermos ajudar e maximizar o sucesso do tratamento dos animais diabéticos. Muito obrigado, muitas graças, MSD. E estou agora disponível para responder às vossas questões que devem ter sido feitas aqui enquanto falava. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação. Temos várias perguntas. Vamos então começar e ver se conseguimos dar resposta a todos. Caso haja alguma pergunta que não consiga ser respondida dentro do tempo que temos para esta palestra, então depois fazemos uma resposta personalizada para o contacto. Uma das perguntas é: falou em esterilizar as cadelas para melhorar a estabilização da diabetes mellitus. Esse problema não se verifica com os machos cintados? Não, isso é interessante a questão. Não, efetivamente não. O problema das cadelas esterilizadas não esterilizadas é a influência da progesterona e também a menor quantidade da hormona do crescimento, mas a mais importante é a progesterona. A progesterona, sobretudo em diestro, ou seja, no período após o CIO, é um fator extra para insulinoresistência e para complicar a diabetes mellitus, ou seja, as cadelas sim devem ser esterilizadas, os cães nem por isso. Mas a diabetes mellitus é mais frequente em cadelas do que em cães machos, logo, sim, os cães machos não têm necessariamente que ser esterilizados. Uma outra pergunta, fala quase sempre de cães. Há diferenças importantes entre os cães e os gatos quanto aos sinais clínicos, medições e medicação? Claro que sim. A diabetes mellitus do gato é bastante diferente do ponto de vista de fisiopatologia comparativamente com a do cão. A do cão, como eu disse, há uma destruição autoimune das células beta e aí nós temos que iniciar rapidamente. Os cães são insulinodependentes. Os gatos são um pouco uma espécie à parte também nesse ponto. A diabetes do gato é uma diabetes em que as células beta não perdem totalmente a capacidade de produção de insulina, ficam apenas disfuncionais as células beta e está muitas vezes associada à insulinoresistência devido à obesidade ou outras doenças concomitantes. Ou seja, a abordagem, os pontos-chave de insulinoterapia, dieta e exercício são os mesmos para as duas espécies, mas a postura clínica que nós temos que ter face ao cão e face ao gato é completamente diferente. A seguir à cirurgia, recomenda-se alimentar o cão assim que possível. Administra a dose habitual de insulina ou mede a glicémia antes de fazê-lo? Claro que sim, deve ser medida a glicémia antes de o fazer. Depois também depende um bocadinho a que horas é que é a cirurgia, mas efetivamente se ele recebeu metade da comida, da dose de insulina de manhã e não comeu, o que eu faço depois é, após a cirurgia, ele à noite vai comer a refeição normal e recebe a insulina na dose normal. Ou seja,
vamos tentar manter o calendário e equilibrar, neste caso, a glicémia. Claro que se o animal tiver com uma hipoglicemia no pós-cirúrgico, isso pode acontecer, aí sim devo alimentar, mas depois só faço a insulina lenta à noite, no horário habitual que ele já costuma receber em casa. A insulina. Mais uma pergunta relacionada com as cirurgias. Que estava... Peço desculpa. Tinha a ver com... Já encontrei. Estava a tentar organizá-las por assunto. Uma cirurgia que seja digestiva e em que o pós-operatório se tenha que manter uma dieta líquida, como é que se faz o controle? É diferente? Eu tento não complicar as coisas nesse sentido. Claro que a dieta líquida tende a ser mais rica em carboidratos ou não, porque agora existem dietas líquidas que são pobres em carboidratos. E tento respeitar, se foi cirurgia digestiva, tento respeitar e acordar com os cirurgiões o calendário de alimentação. Eu acho que o animal deve ser alimentado, se for com dieta líquida, terá que ser com dieta líquida e mantemos a insulina regular na dose em questão. Diminuiremos apenas se o animal apresentar hipoglicemia quando estiver hospitalizado e se acharmos que a quantidade de comida que estamos a administrar não é suficiente. Ou aumentamos a comida ou diminuímos a insulina. Isso, cada caso vai ser adaptado individualmente. Uma outra pergunta relacionada com as curvas de glicémia. Aconselha sempre as curvas de glicémia caseiras ou acha também útil, de vez em quando, serem feitas no hospital ou na clínica? Também é uma questão extremamente interessante. Vamos falar disso na segunda hora. Eu, sempre que possível, e para evitar o stress do próprio animal, recomendo que as curvas de glicemia sejam feitas em casa. Claro que isso não invalida que uma vez por mês ou uma vez cada 6 semanas o animal não venha em controle de check-up connosco para pesagem e para contacto com a equipa e para nós seguirmos um bocadinho o rastro clínico do animal. Mas sempre que possível as curvas de glicemia eu tento que sejam feitas em casa. Se bem que, se tivermos que as fazer no hospital, existem estudos que dizem que em 60% dos casos a decisão terapêutica vai ser similar, independentemente de ser em casa ou no hospital. Mas, pessoalmente, eu recomendo sempre que possível que sejam feitas em casa. Temos aqui um participante que pede um esclarecimento relativamente o que devemos fazer num animal que não quer comer. Como é que podemos forçar? Eu não gosto de forçar comida. É importante perceber porque é que ele não está a comer, se existe alguma doença concomitante, como, por exemplo, pancreatite crónica. Como eu disse, não comer uma vez, pronto, não é muito grave, devemos estar vigilantes e, se a inapetência persistir, ele tem que vir à consulta médica ou veterinária para fazermos uma bateria de exames, perfil hematológico, bioquímico, análise de urina, excluir a pancreatite, que muitas vezes os animais com diabetes mellitus não comem devido a pancreatite concomitante e a náusea, e depois, claro está, é fazer o tratamento sintomático, se for o caso na pancreatite, de forma a que a pancreatite aguda passe e seja minimizada e depois, logo que possível, possamos reequilibrar com a alimentação e com a insulina. No sistema Flash Freestyle da Abo, é fiável para fazer curvas de insulina iniciais? Sim, é uma opção que poderá ser considerada. Agora, é mais dispendioso que fazer uma curva de insulina, de uma curva de glicemia normal, forçosamente, mas em donos particularmente estressados com a picagem da insulina e com a realização de curvas de glicemia, pode ser uma opção mesmo nos estádios iniciais da doença. Quais são os passos a seguir em gatos? Muita questão de gatos. Os passos a seguir em gatos a nível do controlo, pois era... Não especifica. Ok. Os gatos, o que eu acho que é importante nós também percebermos é, em relação à dieta, temos que tentar, se os gatos forem obesos, tentar que a perda de peso, que é tão ou mais importante do que a insulinoterapia. A insulinoterapia também é extremamente importante. Claro que existe a possibilidade nos gatos de entrar em remissão clínica, em alguns casos, mas o objetivo não é esse. O objetivo é controlar os sinais clínicos e, se o animal entrar em remissão, excelente. Se não entrar em remissão, não devemos sentir-nos fragilizados ou frustrados por isso. Os passos em gatos, pronto, a nível de controlo, presumo que seja
que seja essa a questão, são similares a nível de monitorização ao cão, ou seja, sinais clínicos também são extremamente importantes e curvas de glicémia também são essenciais para o equilíbrio dos gatos. Uma vez que se diagnostica a diabetes mellitus, o que se faz primeiro? Começa-se a administrar uma quantidade standard de insulina ou começamos com uma curva de glicémia? Sempre se o animal estiver bem clinicamente e se não apresentar nada mais além dos sinais clínicos para a diabetes, começamos logo a insulinoterapia. Se o animal nos apresentar em cetoacidose, claro que temos que hospitalizar, fazer curva, monitorizar, etc. Agora, no cão, o animal, chegando ao diagnóstico de diabetes mellitus, o animal deve ser instaurado em insulinoterapia o quanto antes. Em caso de cetoacidose, como fazê-lo comer se está muito letárgico? Os animais estão letárgicos em cetoacidose devido ao excesso de corpos tónicos no sangue, além da hiperglicemia. O animal deve ser hospitalizado, fluidoterapia para reduzir a glicemia. Devemos começar a insulina rápida, tipo, que é o Actrapid, com o protocolo standard de redução rápida da glicemia e, a priori, o animal vai começar a comer por si quando o nível dos corpos tónicos descer. Contudo, em alguns casos, uma vez que a cetoacidose é geralmente secundária a uma doença concomitante, nós temos também que procurar que doença é essa que deu ou que disputou a cetoacidose e tratá-la. E em casos, por exemplo, de pancreatite, pode ser necessária a colocação de uma sonda de alimentação para iniciarmos a alimentação pela sonda de alimentação. Eu evito forçar a comida em cães e gatos. Hoje em dia, felizmente, nós podemos colocar sondas de alimentação, seja nasais ou esofágicas, que nos permitem começar a alimentação entérica e de forma rápida e sem necessidade de forçar. Nesse sentido, após a estabilização da cetoacidose, se o animal não comer e se existir uma doença concomitante que explique essa inapetência, então colocamos uma sonda e iniciamos a alimentação pela sonda até percebermos que está a passar e depois fazemos a transição também de insulina rápida para insulina lenta. Quanto a fármacos hipoglicemiantes orais, há algum uso, há alguma utilidade? Vamos falar também na próxima hora, mas adianto que, efetivamente, no cão, esses fármacos são muito pouco úteis, uma vez que muitos desses fármacos, o mecanismo de ação que apresentam é estimular as células beta para produzirem insulina. Ora, se o cão apresenta uma autodestruição autoimune das células beta, os hipoglicemiantes orais não vão atuar e não fazem bem, efetivamente, à diabetes mellitus. Claro que agora, recentemente, existe uma nova ótica, sobretudo no gato, face aos hipoglicemiantes orais, nomeadamente com o aparecimento das incretinas, que começam a ser uma nova arma terapêutica também na diabetes mellitus. Agora, o seu uso, por enquanto, nos cães ainda é pouco documentado e é necessário nós termos mais estudos para perceber a utilidade desses novos hipoglicemiantes orais no cão. Os clássicos hipoglicemiantes orais não estão recomendados, pelo que justifiquei. Temos a oportunidade de responder a mais uma pergunta. Quando temos um animal hospitalizado e temos uma via para fazer a curva, os dados podem dar erro por ter esta via heparinizada? Exato, é uma boa questão. Curiosamente, eu acho que era interessante nós percebemos isso de perto. Eu acho que os valores não vão ser assim tão dispares, mas eu evito fazê-lo. Até porque quando nós temos a via mesmo que hiparinizada, quando nós escolhemos um bocadinho de sangue, temos que escolher sempre um pouco mais de sangue para garantir que fazemos do sangue mesmo, do periférico. Pode ser uma opção, efetivamente, mas a mim não me choca ter que fazer a picada nas orelhas ou nas almofadinhas plantares, já que são basicamente 6 picadas no dia, ou seja, não é muito dramático. Mas pode ser uma opção de alternativa a colocação de um catéter. Eu evito fazê-lo porque acho, pessoalmente, menos fidedigno do que uma gota em live, por assim dizer, da glicémia diretamente. Acho que ainda temos a oportunidade para a última. Como se sabe a quantidade de insulina a administrar num cão recém-diagnosticado com diabetes? Esta pergunta tem a ver sobre o que estavas a falar há bocado, em que se começa logo ou se faz a curva.
Ok, pronto, começa-se logo com a dose 0,25 a 0,5 unidades internacionais a cada 12 horas. É muito importante fazermos a cada 12 horas, porque há pessoas que tentam fazer cada 24 horas, não vai resultar. Ok, é importante fazer a cada 12 horas, começar com uma dose standard e não mexer na dose. Temos que dar no mínimo 3 dias para que o animal para que faça efeito, mas idealmente eu só mexo na dose, a menos que haja hipoglicemia, eu só mexo na dose 7 a 10 dias depois. Ou seja, eu inicio a insanoterapia, faço uma curva de glicemia, a primeira curva 7 a 10 dias depois, a menos que haja hipoglicemia antes, eu suspeito hipoglicemia. 7 a 10 dias depois, e geralmente é o tempo que eu considero necessário, e que nós consideramos está descrito como necessário, para que o organismo se adapte à nova dose de insulina. Não adianta andar a mudar a dose antes dos 7 a 10 dias, a menos que haja hipoglicemia. Muito obrigado, Rodolfo. As outras questões que não foram respondidas porque não tivemos a oportunidade dentro desta palestra vão ser respondidas de forma individual para cada participante. Obrigado eu. Agradeço a todos que estiveram desse lado ver-nos aqui neste segundo congresso virtual e convido-os aos interessados a estarem daqui a meia hora para a palestra para os médicos veterinários sobre diabetes mellitus. Obrigada. Obrigado.